Vamos dar continuidade na aula de eletricidade, na aula 5, que trata de potência e correção de fator de potência. Então aqui tem algumas questões de provas anteriores que eu vou tentar dar dicas para a resolução de cada uma delas. Então, aqui na questão 1, o que ele está falando? Está falando que tem uma pequena usina geradora industrial que alimenta 10 kW de aquecedores. Então, esses aquecedores, somente eles têm fator de potência 1. E uma carga puramente indutiva, cuja potência é de 17 kVAR. Ele quer saber a potência do banco de capacitor que permite corrigir o fator de potência dessas duas cargas para o valor raiz de 2/2, que é 0,707. Tá? Muito bem. Observa aqui que você tem apenas duas cargas nesse circuito. Então, uma carga puramente resistiva e uma carga puramente indutiva. Ou seja, a única carga, o único elemento aqui responsável pelo consumo de reativo é a carga puramente indutiva, cuja potência Q vale 17 kVAR. Então, vamos rolar aqui a página para cima para ver qual é a fórmula para o cálculo da potência do banco de capacitor. Então, aqui, QC é igual a P, tangente de θ, tangente de φ inicial menos tangente de φ final, que é igual a QI menos QF. Então, naquele exemplo ali, na questão 1, aliás, o QI já foi dado. Então, eu não preciso usar a expressão tangente vezes P para calcular o QI. Tá? P vezes tangente θ inicial é QI. Eu não preciso me preocupar com a tangente de φ inicial. Não preciso saber quem é esse cara. Porque já tem o QI, que vale 17. Basta eu agora calcular o QF, que vai ser o P vezes tangente de φ final. Tá? Muito bem, voltando para a questão aqui. Então, nesta questão, é só calcular o QF, que é P vezes tangente de θ de φ final. Tá? Se você sabe o φ final, você tem como saber descobrir a tangente. Quem é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2/2? Tem que saber, tem que estar no sangue. Esses porque cai muito em concurso público. Tem que saber quem é o ângulo cuja o fator de potência é raiz de 2/2. Então, esse ângulo é 45 graus. Sendo 45 graus, quem é a tangente de 45? Tem que saber. Quem é a tangente de 45? É 1. Tá? Muito bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, o que ela trata? Ela fala de um motor elétrico, né? Eu vou desenhar aqui o circuito. Vou abrir o quadro para a gente desenhar esse circuito que ele está falando aqui, um motor elétrico. Então, eu tenho aqui o meu motor M. Eu tenho aqui um watímetro, que é um instrumento de medição de potência ativa. O watímetro ele tem duas bobinas, uma bobina de corrente, que é esse aqui de cima, e uma bobina de tensão, cujas terminais são esses aqui de baixo. Então, eu tenho aqui um voltímetro para medir a tensão V. Então, o watímetro, um terminal, a bobina de tensão ou de potencial, um terminal vai ser conectada à fase superior e o outro terminal para a fase inferior. Então, esse aqui é o watímetro para medir a potência ativa, o amperímetro para medir a corrente e o voltímetro para medir a tensão. Então, dentro desse motor aqui que for desenhado, quais são os elementos passivos que tem dentro desse motor? Eu vou chamar esse aqui de A, ponto A, e aqui ponto B. Então,
entre o ponto A e o ponto B, olha que eu tenho uma resistência e um indutor. Aqui é o A, aqui é o B. Esse aqui é o L, esse aqui é o R. Então, esta potência, esse watímetro aqui, a potência que ele está medindo é a potência PR, potência ativa em cima do resistor R, cujo valor eu quero saber. Tá? Eu quero saber também o fator de potência desse circuito. Tá? O fator de potência, olha, se você tem o P, você tem o V, você tem o I, ou se você tem o S, logo você consegue calcular o fator de potência. Tá? Muito bem. Vamos para outra questão. Vamos apagar este aqui. Questão 3. Na questão 3, ele está te dando duas cargas, carga A e carga B. Carga B e carga C. E ele quer saber a potência reativa total. Ó, basta você observar qual a natureza de cada uma dessas duas cargas. A carga B ela é o que? Ela é indutiva, ela é capacitiva. A carga C, da mesma forma, qual a natureza dela? Então, você sabe que a potência no capacitor ela é negativa. Então, sendo assim, se você for misturar as duas potências Q, então você vai subtrair o QC do QL. Então, Q total vai ser QB menos QC, por exemplo. Aí tem que analisar o circuito. Ou se as duas foram cargas indutivas, então Q total vai ser o quê? QB mais QC. Se as duas forem capacitiva vai ser aqui. Você pode somar diretamente, colocou sinal menos na frente, né? QB mais QC, então o total vai ser menos QB, abre parênteses, mais QC. Se você quiser saber só o módulo aí, some com sinal negativo, tá? Então, vê a natureza da carga, se indutiva ou capacitiva. Aí, subtrai uma da outra, se for neste caso, né? Ou se for de mesma natureza, soma, tá? Isso aí não, essa questão é fácil, tá bom? Muito bem. A questão 4. O que fala a questão 4? O objetivo é elevar o fator de potência para o valor unitário. Muito bem. Ele quer elevar o fator de potência para o valor unitário. Ele te dá a potência reativa inicial do circuito. Ele quer saber a potência do banco de capacitor para você poder elevar este fator de potência para o valor unitário. Olha. Já que o fator de potência final vai ter que ser igual a 1, a gente sabe que tangente de θ final, ou de φ final, vai ser seno de φ final sobre cosseno de φ final. Se cosseno de φ final é 1, é porque o ângulo é 0. Se o ângulo é 0, então o seno de φ final vai ser 0. Tá? Se o seno é 0, logo a tangente de φ final é 0. Se a tangente de φ final é 0, isso quer dizer que o QF, quem é QF? Vamos subir aqui para ver a fórmula. Aqui o QF, que é este aqui, vai dar 0. Se QF vai dar 0 por conta da tangente ser nula, então QC, que é a potência do banco de capacitor que você precisa, vai ser igual a QI. E QI já foi dado no enunciado. Com isso, você resolve o teu problema. Calcula a potência do banco de capacitor. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui trocar de quadro.